Muito bem, pessoal. Meu nome é Luiz Maia e essa é a disciplina Economia 1, lecionada na UFRPE em 2011. Eu tenho aqui uma série de práticas, de exercícios que a gente vai resolver juntos aqui para ilustrar a utilização do diagrama de demanda e oferta. Então, o que a gente vai fazer são circunstâncias, vai estudar 5 circunstâncias e observar como elas afetariam o equilíbrio do mercado registrado pelo diagrama de demanda e oferta. Bom, antes de começar, vamos ler juntos aqui esse diagrama para entender exatamente o que ele está expressando. Aqui nesse eixo vertical, onde a gente tem aqui a variável preço, a gente está falando que quanto mais alto nesse diagrama, a gente está falando de preços mais elevados. Então, o P0 aqui, vamos dizer, representaria o preço de R$10 numa refeição. Aqui seria 12, aqui seria 15 e assim vai. Então, pontos mais altos nesse diagrama estão associados a preços mais elevados da refeição. Se esse é o mercado para refeições, esse eixo vertical aqui está representando a quantidade de refeições que está sendo negociada nesse mercado. Então, aqui nessa circunstância original aqui, inicial, a quantidade, o preço das refeições está aqui em P0, digamos R$10 por um prato de comida, e a quantidade que está sendo negociada diariamente está aqui em Q0, digamos 25.000 unidades num determinado bairro do Recife ao longo de um determinado dia. Ora, então, mais uma vez, nesse diagrama aqui, pontos mais distantes da origem vão representar quantidades cada vez maiores. Ora, existem duas relações que estão expressas aqui nesse diagrama. A primeira é a chamada curva de oferta. A curva de oferta indica relação positiva entre preços e quantidades. Na medida que o preço das refeições que está sendo negociado no mercado vai ficando mais alto, mais e mais restaurantes estão estimulados a abrir portas ou para ampliar a sua quantidade ofertada, ampliar o número de mesas, fazer a ampliação de suas instalações, de modo que quantidades cada vez maiores de refeições acabam sendo oferecidas. Por outro lado, existe o comportamento do consumidor, registrado aqui na curva de demanda. No caso do consumidor, quanto mais baixo é o preço de um produto, maiores são as quantidades que tendem a ser buscadas. Por isso, a curva de demanda tem esse formato negativamente inclinado. Na medida que a gente está falando de pontos que associam preços cada vez mais baixos a quantidades que vão ficando cada vez maiores. Então, a gente vai se deslocando para a direita nesse eixo horizontal, na medida que os preços vão caindo. Pois bem, então esse diagrama de demanda e oferta, ele parte de uma circunstância de equilíbrio em que, dadas as condições de oferta, a disposição dos vendedores em colocar maiores ou menores quantidades de produtos à venda a cada preço, e dada a disposição dos compradores de buscar maiores ou menores quantidades conforme o preço, a gente encontra-se aqui num ponto de equilíbrio. Ora, esse ponto de equilíbrio é chamado ponto de equilíbrio primeiro, porque ao preço P0, a quantidade que está sendo levada a mercado é exatamente a quantidade que está sendo buscada pelos compradores. Então, vendedores e compradores estão concordando com uma determinada quantidade ser negociada ao preço P0. Pois bem, agora a gente vai discutir circunstâncias que podem alterar esse equilíbrio original. O primeiro deles, então a gente vai sempre ler essa frase aqui em cima e vai aplicar os exemplos aqui. Como seria afetado o equilíbrio no mercado de alguma coisa se alguma outra coisa acontecesse? Então, o primeiro caso, como seria afetado o equilíbrio de mercado no mercado de carros usados se as taxas de juros dos financiamentos de carros 0 km caíssem? Ora, vamos pensar juntos aqui. Se os carros 0 km estão mais acessíveis, estão mais baratos, é provável que muitas pessoas vão tentar comprá-los e não comprar carros usados, né? Uma das razões que leva as pessoas a comprarem carros usados é a restrição orçamentária, é a limitação na quantidade de recursos de que elas dispõem. Se mais e mais pessoas vão buscar carros zeros, é bem provável que menos e menos pessoas vão buscar carros usados. Então, se a taxa de juros no financiamento de carro zero cai, a perspectiva é de que muitas pessoas vão buscar aquele produto e não esse. Ora, então vamos lá para o nosso diagrama de demanda e oferta e entender o que vai acontecer no mercado de carros usados. Se esse diagrama representa um equilíbrio original no mercado de carros usados, com a mudança, a gente disse que menos pessoas vão buscar carros usados
dada a maior disponibilidade de carro zero. Ora, se esse for o caso, o que vai acontecer é um deslocamento da curva de demanda, que a gente chama de contração. A gente sai dessa D0 aqui, dessa primeira curva de demanda, e se desloca para a esquerda, no sentido de que menores quantidades desse bem estão sendo procuradas no mercado. Se a curva de demanda toda se desloca para a esquerda, esse que era originalmente o ponto de equilíbrio, passa a ser um ponto de equilíbrio aqui embaixo. Ora, o resultado é que o preço dos carros usados tende a cair, P1, e a quantidade de carros usados finalmente negociadas no mercado também tende a ser um pouco menor, Q1. Ora, então, aqui o avanço que ocorre no mercado de carros zeros acaba provocando uma retração no carro de usados, com queda de preços e um número menor de vendas. Tá, esse é o nosso primeiro exemplo. Um exemplo de contração, ou seja, deslocamento para a esquerda de uma dessas curvas, no caso da curva de demanda, uma vez que o consumidor identifica uma outra alternativa mais interessante. Pois bem, vejamos o segundo caso agora. Como seria afetado o equilíbrio no mercado de soja se houvesse uma expectativa de alta nos preços do produto nos próximos meses? Ora, vamos lá. Se a gente espera que esse produto vai ficar mais caro nos próximos meses, todas as empresas que buscam a soja no mercado para produzir, digamos, ração, vão tentar antecipar suas compras, de modo a evitar um preço mais caro. Se elas tendem a antecipar suas compras, elas vão ampliar a sua demanda hoje, tentando evitar custos mais altos na aquisição desse produto. Então, nesse caso, a gente tem uma expansão da demanda, um deslocamento da demanda para a direita. Com isso, o preço da soja que antes estava aqui, e essa quantidade sendo negociada, ele se eleva. O novo preço de equilíbrio da soja passa a ser P1, um preço mais elevado, e com esse preço mais elevado, a quantidade que os ofertantes, que os vendedores acabam levando ao mercado, é um pouco maior. Então, a expectativa de uma alta nos preços da soja já provoca alguma elevação nos preços. Então, aqui é o caso de uma profecia autorrealizável. Se todos acreditam que o preço da soja vai se elevar, a demanda pela soja hoje já se aumenta, já se eleva, né? As pessoas tentando antecipar esse custo mais alto, evitar um custo mais alto, e com isso elas acabam provocando um aumento na quantidade que sendo vendida e uma pressão para cima nos preços. Tá, esse é o nosso segundo caso. Vamos para o terceiro exemplo. Como seria afetado o equilíbrio no mercado de minério de ferro na medida que o país criasse novos tributos sobre a exportação de minerais? Ora, se a gente está falando de mais tributos em uma determinada operação, a gente está falando de custos mais elevados. Tudo que eleva custos na produção de um determinado bem tende a fazer contrair a curva de oferta, ou seja, deslocar a curva de oferta para a esquerda. Vamos lembrar bem que, seja lá qual for a curva, a gente tem sempre que associar deslocamentos para a esquerda com contração, deslocamentos para a direita com expansão. Nesse caso aqui, o deslocamento está sendo para a esquerda, na medida que a criação do tributo tende a desestimular a produção do bem, tende a tornar mais cara a produção do bem, e esse bem vai chegar ao mercado com algum tipo de repasse dos custos adicionais. Ora, se os preços originalmente estavam aqui, agora o novo encontro das duas curvas, né, a nova interseção das duas curvas é um pouco mais alta. Então, uma elevação dos tributos em uma determinada mercadoria tende a fazer com que os preços se elevem e as quantidades totais negociadas daquele bem sejam um pouco menores. Ora, vamos aproveitar essa questão para fazer uma reflexão aqui. Todos nós ouvimos falar e lemos nos jornais diariamente que a carga tributária no Brasil é muito elevada, sobre a grande maioria dos bens. Se isto é verdade, então é também verdade que o preço dos bens nacionais são excessivamente elevados do que poderiam ser se a carga tributária fosse mais baixa. E também que a quantidade que é produzida no Brasil ela é um pouco menor do que poderia ser se a carga tributária fosse mais baixa. Então, uma maneira de provocar estímulo na atividade econômica e redução da inflação seria redução gradual, cuidadosa da carga tributária. Isso faria com que os preços caíssem, né, numa direção contrária ao nosso exercício aqui, faria com que os preços tendessem a cair e as quantidades tendessem a aumentar. Pois bem, vamos para o próximo exemplo, que é como seria afetado o equilíbrio no mercado de computadores
se o preço de programas operacionais, como Windows, Linux e os outros, despencassem. Ora, vamos pensar aqui, gente, computadores e sistemas operacionais são bens complementares. É impossível utilizar um sem o outro. Então, na verdade, o pacote é que nos interessa. Se o preço de um desses bens que compõem o pacote fica mais barato, a nossa tendência é comprar mais de ambos. Então, se o preço dos programas operacionais tendesse a cair, toda a probabilidade seria que a demanda por computadores tenderia a aumentar. Então, de alguma forma, a gente poderia até ver uma pressão por preços mais elevados no mercado de computadores se você tivesse uma queda no preço dos sistemas operacionais. Então, a demanda se desloca aqui um pouquinho para a direita, provocando até uma possível elevação no preço desse produto, na medida que muito mais quantidades estão sendo buscadas no mercado. Então, para desenhar o Q1, né? Então, nesse caso, a gente vê que o preço de bens complementares tendem a afetar de maneira inversa o preço do outro bem. O preço do sistema operacional caiu, a gente comprou mais de computadores e de sistemas operacionais, e se a oferta de computadores não é alterada, a tendência seria para a elevação de preço nos computadores. Tá, esse é o nosso quarto exemplo. E no quinto exemplo, a gente tem aqui o que aconteceria ou como seria afetado o equilíbrio no mercado de alimentos se a renda dos mais pobres na população brasileira seguissem em alta. Ora, vamos entender isso que vai acontecer aqui, porque é algo muito provável, já está acontecendo e provavelmente vai acontecer. Na medida que a renda aumenta, a tendência é que a demanda pela grande maioria dos bens, os chamados bens normais, cresça. Então, a gente tem uma expansão da demanda, que é representada aqui por um deslocamento da curva de demanda para a direita, e a tendência é que você tenha preços um pouco mais elevados, nessa nova interseção das duas curvas, e quantidades um pouco maiores. Então, o mercado agropecuário no Brasil se vê extremamente estimulado, não apenas pela demanda nacional, mas pela demanda mundial por alimentos, e os preços tendem a ascender, a crescer. Então, uma parte das pressões inflacionárias que o Brasil sofre hoje deve-se pela alta dos preços dos alimentos, que é fruto de uma boa notícia, que é a demanda muito maior por alimentos por camadas mais pobres da nossa população. Então, a gente vê aqui algum efeito negativo numa mudança que é positiva. A gente agradece muito e vê com muita felicidade a expansão do consumo das classes mais pobres. Só que isso vai colocar desafios para a gestão da inflação em um país, na medida que os preços dos alimentos sigam mudando de patamar para níveis bem mais elevados. Bom, esses são alguns exercícios. Eu espero que tenha ajudado a praticar e a compreender a utilização desse diagrama. A gente volta a discuti-los em sala de aula. Um abraço a todos e até a próxima.